Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Bispo Cristiano e nós estamos aqui no nosso canal de segunda a sexta com uma mensagem da Palavra de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos aqui entrar no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, já que nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, tá bom? Inclusive nós vamos falar agora nesse capítulo 16 uma série de mensagens muito, mas muito importante mesmo, que fala sobre o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os bens materiais, com o dinheiro, tá? O Senhor Jesus vai falar aqui sobre o perigo das riquezas, o perigo do dinheiro, tá? O dinheiro como servo é maravilhoso, mas não pode ser um senhor, porque se ele é um senhor em nossas vidas, certamente isso vai trazer sofrimento para a sua vida, preocupações, angústias, ansiedades, todas essas coisas que a gente definitivamente não queremos, não é verdade? Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem se ela tem sido de bênção na sua vida, tá bom? Bom, vamos lá para o capítulo 16, onde diz assim, olha, a parábola do administrador infiel. Disse Jesus também aos discípulos, preste atenção, aos discípulos, embora haviam outros que estavam ouvindo ali aquela palavra de Jesus, havia os fariseus, havia os religiosos, porém, essa parábola, ela foi dita, vamos dizer, com mais ênfase, de forma mais específica para os discípulos. Você é um discípulo? Você é alguém que é do Senhor Jesus? A sua vida você entregou ao Senhor Jesus? Então preste muita atenção. Olha só o que ele diz. Havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então mandou-o chamar. Lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Vamos fazer uma pausa no verso 8, tá? Então Jesus está falando aqui, vamos dizer, mais diretamente aos discípulos, e ele comenta aqui sobre uma parábola. Aqui nós precisamos entender que um administrador naquela época, ele tinha acesso aos bens materiais do seu patrão, tá? Então, provavelmente, o que aconteceu aqui nesse caso foi que esse administrador, tá, sem, vamos dizer, a autorização do seu patrão, provavelmente, ele usou indevidamente o dinheiro do seu patrão. Ou seja, como ele pegava o dinheiro, emprestava esse dinheiro, tá? Ou ele emprestava esse bem, né? Que no caso o dinheiro aqui eram os bens materiais, seja o trigo ou o que for, né? Que ele fazia isso e ele ganhava, vamos dizer, os juros, propina, comissões em cima desse benefício de ter acesso aos bens do seu patrão. Ele foi descoberto e então o que ele faz? Provavelmente ele está abrindo, quando ele dá esse desconto aqui, ele dá esse desconto para ele poder pagar o patrão e ao mesmo tempo ele poder se livrar até mesmo de um problema, de uma prisão, tá? E abre mão do seu
vamos dizer, do seu lucro desonesto para fazer amigos que possam acolher ele no dia da necessidade, ou seja, no dia que ele fosse mandado embora, tá? Então vamos entender isso aqui. Por isso que o próprio patrão dele elogiou, né, o administrador, elogiou a astúcia dele, porque foi devolvido o dinheiro e ele foi capaz de renunciar a um ganho, né, para evitar um problema maior. Mas voltando aqui à nossa leitura, verso 9, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, ou seja, a riqueza, né, quando você vier a falecer, né, no caso, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos, tá? E eu vos recomendo, Jesus falou, eu recomendo das riquezas de origem iníqua. Que essas riquezas de origem iníqua? Ele está dizendo as riquezas, o dinheiro que é algo desse mundo, tá? O dinheiro é uma ferramenta que se usa nesse mundo. Na eternidade não haverá essa ferramenta, tá? Mas aqui nesse mundo a gente usa. Então por isso ele diz, olha, eu recomendo das riquezas de origem iníqua, fazer amigos. Esse fazer amigos significa invista, faça do dinheiro não o seu senhor, um senhor na sua vida, mas um servo, algo que sirva. Sirva, no caso aqui, fazer amigos, sirva para os propósitos da fé, do reino, os propósitos do reino. É isso que Jesus está falando aqui, tá? Então, quando ele está orientando aqui a forma como o discípulo, eu e você, devemos lidar com o dinheiro, tá? Use o dinheiro para servir, seja fiel no seu dízimo, na igreja, fiel na sua oferta, invista em vidas, tá? Invista em pessoas. Então é isso que ele está dizendo, para que quando vos faltar, ou seja, quando a gente já não estiver aqui, estiver na glória, a gente possa então, como disse, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Aí o verso 10 diz, olha, quem é fiel no pouco, ou seja, nas riquezas desse mundo, também é fiel no muito, ou seja, nas riquezas do reino de Deus. E quem é injusto no pouco, ou seja, se você não sabe lidar com o dinheiro, que é esse pouco aqui é a riqueza desse mundo, ele diz, também é injusto no muito. Então ele diz, vamos lá, verso 11, se pois não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então a riqueza de origem injusta, ou seja, o desse mundo, o dinheiro, né, que pertence a esse mundo. E a verdadeira riqueza é aquela eterna de Deus, né? Verso 12, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Verso 13, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, o assunto principal dessa parábola e também acredito que de todo o capítulo 16, é a forma como nós cristãos, como lidamos com o dinheiro. O assunto é tão sério, meu irmão, é tão sério que Jesus ele chama o dinheiro, a riqueza desse mundo, que pode se tornar um Deus na nossa vida se nós não soubermos lidar com ele de forma correta, tá? Então é muito importante nós guardarmos isso no nosso coração. Lidar de forma correta com os bens materiais. Muitas vezes a gente quer separar material e espiritual. Irmão, não há separação. Material e espiritual não há. Jesus está chamando aqui, ele leva tão a sério essa forma que a gente deve lidar com o dinheiro, que ele diz, não podeis servir a dois senhores. E mais, vocês não podem, vocês vão agradar a um, vai aborrecer o outro. Tá? Se eu, ainda que seja discípulo, se você não souber, se você fizer do dinheiro um senhor na sua vida, você vai aborrecer a Deus. Deus se entristece com isso. Então, querido, veja o que você tem usado, veja como você tem usado o seu dinheiro. Você que é cristão,
Veja a forma como você tem lidado com os bens materiais, com o dinheiro. Nós temos que olhar para a forma como nós estamos lidando com o dinheiro. Quantas vezes nós perdemos noites de sono por causa do dinheiro? Quantos que, para tomar uma decisão quanto à profissão que devem seguir, em vez de consultar a Deus, de buscar uma direção de Deus, de seguir por um caminho segundo a vontade de Deus, quantos que nem sequer chegam a consultar a Deus e vão por aquilo que dá mais dinheiro, tá? Quantas vezes para tomar uma decisão, por exemplo, vou ter filho, não vou ter filho, muitas vezes essa decisão está baseada em eu tenho dinheiro. Você veja que se a gente não cuidar, o dinheiro se torna realmente a razão de ser, a razão da vida. Observe isso. Quantos de nós já não caímos nessa armadilha? Quanto o caminho que devemos seguir? Mas se eu não fizer desse jeito aqui, eu vou perder dinheiro. Mas aquele jeito que você está fazendo é errado. É errado. Não, mas assim eu vou deixar de ganhar. E eu tenho que ganhar até porque eu quero dar o dízimo na igreja. Será que é por conta do dízimo na igreja? Eu tenho certeza, querido, que muito mais do que uma vontade de dar um dízimo maior, o seu problema é que o dinheiro tem sido um Deus na sua vida. E você pode ter certeza que ainda que o seu dízimo seja menor, mas se você está andando pelo caminho certo, isso vai trazer muito mais prazer ao Senhor. Tá bom? Então guarde isso, olha a maneira como nós lidamos com o dinheiro. Aliás, nós vamos falar muito na semana que vem, nessa semana e na semana que vem, nessas leituras que a gente tem, vamos falar desse capítulo 16 e vamos nos aprofundar bastante nisso, nessa meditação. Veja o quanto você vive em dependência do dinheiro, tá? Muitas vezes até para ir na igreja, né? Você vê que para ir na igreja a pessoa não tem que trabalhar, eu tenho que fazer, eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar. Veja a forma como que você tem se relacionado com o dinheiro. É disso que se trata aqui essa palavra, tá bom? Bom, vamos orar? Prepare então aí o seu copo com água, eu já tenho o meu aqui preparado. Vamos falar com Deus. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e queremos, ó Deus, aprender com o Senhor, aprender com a Tua palavra, Senhor, aprender a lidar de maneira correta com o dinheiro, porque não queremos fazer dele um Deus, um Senhor na nossa vida. Não queremos, Senhor. Nós queremos sim que ele seja servo, sirva com um propósito, para vivermos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Quantos que fizeram e têm feito do dinheiro o seu Deus? Famílias estão destruídas, separadas por herança, por ganância, por vaidades. Sim, Senhor. Quantos relacionamentos quebrados, quantas vidas perdidas. Meu Pai, livra o nosso coração, livra-nos, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Abençoa esse copo com água, Senhor. Abençoa curando o doente, libertando a todos os que estão oprimidos pelas forças do inferno. Que todo o mal saia da vida desta pessoa agora. Saia agora e ela receba a cura, libertação, receba o milagre pela fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, forte abraço. Até amanhã. Mais uma palavra para o seu coração. Deus abençoe.